Hoje é um dia de muita tristeza, para mim particularmente, e deveria ser um dia de tristeza para muitos líderes, porque hoje desaparece uma das principais vozes na defesa do cristianismo no mundo, na defesa dos valores que nós cristãos professamos, né? E pregamos de púlpito, muitas vezes. Eu estou falando do professor Olavo de Carvalho. A minha experiência pessoal com os ensinamentos do professor Olavo, ela transcende somente a barreira da curiosidade ou na busca. Quem me conhece sabe que eu sempre fui um buscador de conhecimento. Então transcende um pouco mais a busca de conhecimento, da qual eu sofro dessa sede. Mas ao entender através da decomposição das situações, sabe, o professor Olavo tinha um dom de decompor até o âmago, até o átomo das situações em que nós vivemos hoje. Por que a gente está na situação em que está, o porquê que a juventude, né, pessoas de 25 anos para baixo, você vê uma mudança drástica na forma de visão da vida dos jovens, e você também consegue identificar as mudanças estruturais, sociais que estão acontecendo. Então ele tinha essa capacidade de mostrar desde os fundamentos até o efeito, o produto das mudanças sociais, né, que estavam acontecendo. Então a minha experiência com o professor Olavo, ela é muito mais profunda. Quem conheceu um pouco da minha trajetória sabe que eu fui cocainômano durante muitos anos. E eu sempre ouvi o discurso assim: nossa, mas um menino de formação cristã cresceu dentro da igreja, como é que se envolve com drogas? E essa pergunta, ela realmente me abalava, porque como que você tem uma resposta para isso? Né? Eu sei que os espirituais têm uma resposta para isso. Mas é porque deu brechas, foi se envolver com o mundo. Veja bem, isso é uma resposta muito simplista. Essa filosofia de se encantar com alguma coisa que te dê superpoderes é uma mentira. Não dá superpoder nenhum. Mas é vendida como se desse. A ideia de se usar uma substância psicotrópica, psicoativa, abusar dessa substância. Então, o professor Olavo foi um divisor de águas nessa história, porque a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, fica muito mais simples você tomar alguma atitude em relação à mudança. E é como se eu tivesse vivido esses 15, 17 anos da minha vida num quarto escuro, tomando chute de tudo que é lado. E de repente alguém abrisse uma porta e você começasse a enxergar de onde vêm os chutes, né? Se você pensa que a vida de uma pessoa que é dependente química é fácil, ela não é fácil, porque ela é chicoteada de todas as formas. E muitas vezes a gente tem que aprender a se defender dessas chicoteios, né? Quanto mais ignorante as pessoas são, mais elas têm um gosto por chutar alguém que está com um problema mais sério do que o dela. A política do caranguejo no balde, né? O caranguejo está lá tentando sair do balde, o outro está puxando para baixo. Então, assim, é complicado no Brasil alguém sair da dependência química. A única chave libertadora realmente da dependência química é o conhecimento.
Eu falo com autoridade de causa, com experiência própria, ok? E o professor Olavo, o que ele disse e as coisas que ele gastou a sua vida proferindo, estudando, comparando, indo lá atrás dos estrategistas da dissolução social. Ele foi lá buscar isso lá em Mark Horkheimer, lá em Herbert Marcuse, em Theodor Adorno, a escola de Frankfurt. Foi buscar esses conhecimentos lá e começar a ventilar isso no Brasil. Então hoje nós conseguimos enxergar tudo que está acontecendo no Brasil por causa deste homem, deste cristão católico. Nós temos as nossas diferenças, mas eu tenho um profundo respeito e admiração pelos sacerdotes católicos de vocação. E o professor, sendo católico, sendo inclusive uma das vozes católicas conservadoras, porque até mesmo dentro da igreja católica, assim como aconteceu no meio protestante, o meio protestante foi até uma questão mais de ignorância da liderança. Os líderes da época em que o PT subiu no poder, o PT ascendeu ao poder, eram ignorantes, eles acreditaram numa mentira. Ao passo que dentro da igreja católica não foi bem assim. Ali havia colaboradores de fato, estrategistas de fato, gente infiltrada lá dentro para destruir de dentro para fora a estrutura da igreja católica, como foi proposto na literatura de Antônio Gramsci. Eu estou com Augusto Conte na cabeça aqui, mas Antônio Gramsci propôs isso, né? A infiltração de agentes de transformação dentro da igreja. Mas voltando ao fato de que da corrupção de valores na juventude, na sociedade mais jovem brasileira, tem um componente muito importante, que é a escola. Eu lembro da fundação do CIEPS, no Rio de Janeiro, que parecia uma revolução no sistema de ensino, uma coisa maravilhosa. A gente aqui em Belo Horizonte ficava ouvindo as notícias, né? O CIEP do Brizola, que maravilha, as crianças entram 7 da manhã e só saem 5 da tarde. Você já parou para pensar o porquê disso? Por que manter uma criança sob o poder do Estado das 7 da manhã até as 17 horas, 10 horas, com alimentação, com tudo? Exatamente o que o povo não tinha, que era condições de se alimentar nas comunidades, se alimentar bem nas comunidades cariocas. Então o Brizola, comunista de carreira, tá? Um exemplo maravilhoso de idiota útil, muito carismático, uma figura marcante que não passava desapercebida, mas esquerda de coração, né? De vocação. Então isso tinha um propósito, que era os professores, em contato com esses jovens desde da primeira idade de aprendizado brasileira, a partir dos 6, 7 anos, até a formação no 2º grau. Esses professores todos formados através da ideologia esquerdista plantaram essa semente de dissolução social, de revolução, plantaram a sua mente revolucionária no coração dos jovens. Isso não foi diferente aqui em Belo Horizonte, em menor escala. Mas a história que nos foi passada foi uma história que anulou a nossa identidade como nação, fez a gente não ter nenhum sentimento de amor por esse chão, por essa pátria, nos fez odiar profundamente governantes
e assim, de certa forma, anestesiou a sociedade brasileira. O que o professor Olavo de Carvalho fez foi tirar a anestesia, o efeito da anestesia. E hoje a gente começa a entender e a doer. Essas coisas começam a doer. A gente começa a entender o que está acontecendo e essas coisas começam a doer na gente profundamente. E a gente começa a ter um sentimento de um misto de impotência com um misto de responsabilidade. Esses sentimentos todos, eu digo a vocês que tem o divisor de águas na minha vida. Antes e depois de tomar contato com todo o estudo, toda a dedicação do professor Olavo de Carvalho. Eu acompanho o professor Olavo de Carvalho desde 2010. Então, quando ele começou a ser uma novidade, quando a mídia teve que reconhecer aquele calo no sapatinho deles, eu já conhecia o professor Olavo. E o professor Olavo, ele discorria sobre vários assuntos, inclusive assuntos importantes, sobre comportamento, sobre amor, sobre o amar a Cristo, sabe, a implantação do reino de Deus, o casamento, coisas que para a gente era muito abstrato na época, nada concreto. E realmente me fez filtrar as minhas amizades, me fez ter uma leitura muito rápida de pessoas tóxicas, de pessoas, o que estava por trás de determinadas atitudes, menções. Uma coisa importantíssima que eu aprendi com o professor Olavo foi que todo gesto humano tem um significado, toda ação humana tem um significado. Quando você abraça alguém, aquilo tem um significado. Quando você também faz um mal para alguém, aquilo também tem um significado. Quando você olha, né? Quando você fala palavras jocosas, quando você ouve palavras jocosas, isso tudo tem um grande significado. E realmente eu fiquei triste, como se alguém tivesse perdido, como se eu tivesse, perdido alguém da família. Como se alguém da minha família tivesse se perdido, morrido. Eu quero deixar aqui para você a recomendação como pastor. Leia alguma literatura do professor Olavo de Carvalho. Alguém pode falar aqui nos comentários, talvez, mas ele falava muito palavrão. Olha, eu vou te propor uma pergunta aqui. Se você tivesse filhos, e esses filhos acabassem se envolvendo com drogas, com sodomia, você sendo cristão, você não sentiria vontade de xingar um palavrão, não? Seja sincero. Principalmente se você soubesse que aquilo não foi culpa sua. Que terceiros colocaram aquilo, infiltraram aquilo na cabeça dos seus filhos. Você não teria vontade de xingar uns bons e grandes palavrões, não? Tudo bem que não é polido, que não é culto, que não é da norma cristã, porque todos nós temos que expressar o amor de Cristo ao próximo. Mas eu tenho certeza que quando mexe na sua família, quando mexe na estrutura da sua casa, aquela porção leão, ela vem à tona. Então, eu queria dizer aos detratores do professor Olavo, por causa de palavrões, o seguinte. Primeiro, a Bíblia manda a gente reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. Segundo, ponha-se no lugar de um homem que está vendo o que está acontecendo e gastou a sua vida inteira se esforçando para quebrar
essa anestesia mental a qual acometeu o seu povo. Depois você critica. Sabe, com todos os palavrões, com todos os vídeos do professor Olavo, uma coisa interessantíssima que eu vejo no professor Olavo e não vejo em muitos líderes hoje é a sinceridade. Eu vejo muito líder cristão hoje batendo nos ombros, dando sorrisinhos, sendo bastante carismático e simpático no púlpito, mas as atitudes são todas fingidas. Ele está querendo um terceiro, existe uma terceira intenção naquilo. Na segunda intenção, a terceira. Todas as coisas são fabricadas com segundas intenções. Pois eu não vi nada disso no professor Olavo. Nunca vi. Eu vi sempre um homem sincero, direto, objetivo e extremamente culto. O último vídeo que eu vi do professor Olavo foi agora em janeiro, no Conserva Talk, da qual o último participante, inclusive, foi o pastor Silas Malafaia. Muito bom. Conserva Talk, que é do Paulo Figueiredo, é um irmão nosso em Cristo. E eu posso dizer, com base nisso, que o professor Olavo passou até o último suspiro lúcido da vida dele, lutando para que eu e você tivéssemos espaço para pelo menos ter uma chance de defender o cristianismo, de defender a fé cristã. E eu não vi nenhum líder protestante, nenhum líder católico de expressão fazer isso, a não ser o padre Paulo Ricardo, que é também aluno do professor Olavo de Carvalho. Para vocês verem a importância desse verdadeiro gigante do bem, que foi o professor Olavo. Muito triste, muito consternado de ter desaparecido uma voz do quilate e do peso do professor Olavo. Mas muito feliz por ver os efeitos de todos os xingamentos, de todos os palavrões dele na internet, de todo o seu carisma, de toda a sua sabedoria, de toda a sua inteligência. Com certeza foi um homem capacitado por Deus para fazer esse rombo na percepção da sociedade brasileira. E eu só tenho a agradecer muito a Deus por ter colocado o Olavo de Carvalho na vida do povo brasileiro. E realmente sinto muito a sua perda, que os familiares sejam consolados por Deus nesse momento. E creio eu que pode ter acontecido alguma coisa ali desse intermeio, nesse interlúdio. E como o Olavo gostava muito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tinha um temor a Deus de um grau ainda que eu nunca vi. Eu espero encontrá-lo lá no céu. Tenho essa esperança. Fiquem com Deus, Jesus abençoe. Um abraço a Roxane, a família do professor Olavo. E até a próxima. Eu quero fazer aqui uma breve homenagem ao meu amigo José Monir Nasser, que faleceu ontem.